Bom dia a todos. Lógico que quero começar agradecendo, aos companheiros aqui, aos nossos pares, a todos aqueles que de uma forma direta ou indireta intercederam pela gente. Foi assim um momento onde a gente vive dois pontos interessantes. A doença, a gente sabe que é sempre algo ruim. E essa doença, especificamente agora, que se tornou aí, até fazendo um trocadilho, né, Luiz Flávio, a coqueluche do momento, mas por outro lado a gente viu também como as pessoas são solidárias, como as pessoas são boas, e as pessoas têm esse sentimento aí de empatia, de ver no amigo, no colega, a situação difícil. Eu confesso que não posso nem pensar aqui em fazer qualquer tipo de reclamação do ponto de vista físico, porque o que me afetou, na verdade, foi uma questão muito, muito pequena em relação ao que a gente tem visto aí nas matérias de jornais, que pessoas que passam por situações tão difíceis e tantos outros que vêm a óbito. O meu, graças a Deus, foi muito tranquilo, até eu posso dizer. Talvez o psicológico é o principal ponto, o medo, o receio da gente transmitir isso para as pessoas é uma coisa impressionante. Mas enfim, agradeço a cada um de vocês, agradeço as palavras aí do Paulinho. E também queria deixar aqui, para as pessoas que ainda não sabem, nosso gabinete, além de mim, mais 2 assessores também foram atingidos. O Carlos é o que talvez teve a situação um pouquinho mais complexa, mas graças a Deus ontem ele já deixou o hospital, está se recuperando e o mais rápido possível estará com a gente aqui. E o Renato foi talvez o caso mais leve, foi bem leve, bem sutil mesmo, passou praticamente despercebido, mas também passou por esse processo. Enfim, cada um tem uma reação e a gente tem que tomar cuidado. O que a gente não pode perder de vista é que é uma situação muito difícil para todos, sabemos da dificuldade que cada um tem, os seus compromissos e principalmente a sua necessidade. Então a gente aqui não quer fazer nenhum julgamento e dizer o seguinte: na medida do possível, evite as aglomerações, evite ter contato, somente se você não tiver outra alternativa é que você deve buscar o seu espaço. Enfim, quero agradecer a Deus e agradecer a cada um de vocês. Bom, pior do que tudo isso, eu acho que é o momento que a gente vive no país, no que tange a questão política. Infelizmente, como se já não bastasse, a gente está enfrentando essa pandemia, um processo, eu não digo novo, mas a gente vivia numa tranquilidade, a gente não imaginava que em pleno século XXI a gente fosse acometido por um mal tão traiçoeiro, tão sorrateiro como é a Covid-19. E uma pena que o nosso país atravesse aí turbulências, um desentendimento total entre as autoridades e usando aquele velho jargão, entre a guerra, entre o rochedo e o mar, quem sofre é o marisco. Ou seja, quem paga o pato nessa história é o povo, principalmente as camadas que passam por mais dificuldades. Peço a Deus, peço aí que os nossos governantes tenham sapiência, tenham capacidade, tenham humildade para entrarem num acordo, conversarem e de fato traçarem uma estratégia que venha aí ao encontro da necessidade da população. Talvez muita coisa boa surja nisso também, se é que a gente pode dizer isso. Diz que nas grandes guerras, nos momentos mais difíceis de turbulência, surgem também boas soluções, coisas que trazem benefício para a sociedade. É o que a gente espera, já que não tem como voltar atrás. Eu queria, obviamente, dizer que apesar de estar afastado na minha casa, eu tenho acompanhado dentro do possível, o andamento das coisas na nossa cidade. E o bom de tudo isso, Patrícia, é que, como diz ali, na clausura ali do meu quarto, eu fiz muitas leituras, procurei tentar entender um pouco o momento. Não é fácil, as opiniões elas variam de tal extremos assim, que tem hora que você fala assim: meu Deus, onde é que está o ponto de equilíbrio nessa história? E a reflexão que eu fiz foi que esse extremismo que tomou conta do nosso país
tratando-se de política, de posicionamentos, é uma coisa que só faz mal para a população, infelizmente. E parece-me que isso ainda vai perdurar um pouco. Nós aqui, quando chegamos, eu não tenho dúvida que todos aqui vêm com um único objetivo: de transformar a vida das pessoas, de poder propiciar às pessoas, uma vida digna, uma cidade agradável, onde as pessoas têm orgulho de dizer: eu moro em Jacareí. Mas nós sabemos que há uma disputa por trás de tudo isso, e essa disputa, ela é natural, mas eu me preocupo e eu sinto que quando a gente leva isso para um campo, das agressões, para o campo onde às vezes a gente acaba se perdendo um pouco, indo para o campo pessoal. Patrícia, isso para mim, falo por mim, já não estou fazendo julgamento de ninguém aqui, às vezes isso me estimula a falar o seguinte: vou largar a mão disso, vou cuidar da minha vida, vou ficar em casa e que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Mas daí baixa um pouco a adrenalina e a gente fala assim: mas meu Deus, todos nós temos missões, umas muito nobres, como os professores, os médicos, profissionais que conseguem transformar a vida das pessoas, cuidar das pessoas, e de uma forma ou de outra a política também tem essa missão nobre, e eu não consigo me ver fora desse processo a partir do momento que a gente está tanto tempo e começa a ver assim: puxa vida, como é que... Quer dizer, quando eu vejo um momento onde eu falo assim: não gosto disso, não estou me sentindo bem, então eu pulo fora. Não, acho que a gente tem que usar um pouco da experiência, tem que usar um pouco daquele aprendizado que a população nos deu, porque se a gente hoje está na política, se a gente está hoje aprendendo, conhecendo um pouco da nossa cidade, vou me restringir aqui, é porque a população nos deu essa oportunidade, porque ela acredita na gente. Então eu penso assim: eu não preciso estar diretamente na política, sendo um vereador, um prefeito, um secretário, enfim, mas não dá para a gente abandonar esse processo, porque eu acho que aquilo que a gente acumulou como conhecimento tem que ser colocado à disposição das pessoas. Então o que eu quero deixar aqui é o seguinte: eu me posicionei aqui diante de um pedido de informação, e não é porque eu acho que as coisas não precisam ser extremadas e entrar num processo beligerante, que eu também não vou deixar de fazer os comentários. As administrações, como todas, elas têm problemas. É um complexo de coisas, gente, que eu digo para vocês. Para o prefeito, de uma cidade igual Jacareí, já é difícil ele ter controle e visão sobre tudo. Você imagina no âmbito estadual e no âmbito federal. Mas vamos nos ater aqui. Eu acho que toda administração ela vai cometer acertos e erros. Isso é natural. E eu aprendi que não basta a gente vir aqui e se posicionar, até porque nós temos gente aqui do campo do governo e do campo da oposição. E é natural que a oposição faça críticas, aponte erros e a situação faça a defesa, em alguns casos. Mas eu percebo que às vezes até a situação ela fica um pouco incomodada com algumas coisas. Por exemplo, eu tenho sido aqui uma pessoa que tenta, dentro logicamente do razoável, apontar coisas que eu acho que a administração não deveria ter feito, não deveria fazer, mas é a minha opinião. Com certeza o pessoal da situação tem uma visão diferente. E aí o que eu aprendi nesses momentos de reflexão? Que quem tem que decidir, quem tem que analisar é a população. Então, por mais que eu venha aqui, sapateie, esperneie, e que o pessoal da situação venha, defenda com argumentos, quem vai decidir, no final das contas, é a população. O que nós temos que municiar a população é de informação, mas ou informações verdadeiras, como o Abraham colocou ali. Eu odeio essa história de fake news. Eu tenho grupos de amigos aí que eu tenho agora que eu não consigo ficar quieto. Eu falo: para de ficar publicando coisas que vocês não sabem. Vocês estão prejudicando o sistema, porque vocês reproduzem de acordo com a sua paixão, com o seu sentimento. Gente, hoje essas coisas são o que estão
tornando a nossa sociedade uma sociedade desgarrada, que não tem empatia pelas pessoas, que porque alguém tem uma opinião diferente, faz com que essas pessoas se tornem inimigo. Nós não somos inimigos, nós temos pensamentos diferentes, e é nessa multiplicidade que a gente constrói uma sociedade melhor. Então eu não vou deixar aqui, obviamente, de retornar aqui alguns pontos. Por exemplo, eu fiz uma crítica, pena que daí eu tive que me afastar, mas com relação, por exemplo, à desativação da incubadora de empresas. Eu acho assim que foi assim de uma falta de sensibilidade do governo, chegar nos últimos 6 meses de governo, desativar uma incubadora que desde 2007, 2008, vinha funcionando muito bem, gerou muitos empregos, muita tecnologia. Eu não entendi qual foi a justificativa, espero que alguém me explique isso. Aí entra um processo que daí eu falo assim, eu não vou fazer julgamento de valores, né? Deixaram de fazer uma proposta para reduzir o aluguel lá, porque me parece que era esse o problema, para alugar um espaço aqui no Le6, que praticamente ficou mais caro do que lá. Se não poderia ter sido mais barato lá, era uma questão de conversar, mas não, preferiram abandonar uma estrutura que já estava montada para alugar aqui no Le6. Bom, eu confesso para vocês, será que está sobrando dinheiro? Tem tanto dinheiro assim? A outra questão, quando eu coloquei das ambulâncias, gente, eu não sou médico, mas o Rodrigo está aqui, a Márcia está aqui, aquele padrão de ambulância não existe mais, aquilo não serve, gente. Nós já desativamos outras ambulâncias, estamos falando para atender as pessoas. Então, tem alguns detalhes que precisam ser explicados, não estou fazendo juízo de valores, mas se a gente também fechar os olhos para isso, o que eu estou fazendo aqui? Então, vou embora, enfim. Gente, tem muita coisa para ser falada daqui para frente, a gente vai estar aqui fazendo esses debates, espero trazer pontos mais precisos para a gente poder fazer o debate, e como eu disse, vamos deixar para a sociedade julgar, é ela quem vai fazer a escolha. Se o governo fizer por merecer, voltará, se não fizer, a população escolherá outro nome. É assim que funciona a democracia, tá certo? Então vamos tentar nos desarmarmos, para que a gente possa de fato construir um processo lícito, um processo honesto, onde de fato a democracia prevaleça, tá certo? Muito obrigado a todos, estamos aí de volta, nosso gabinete semana que vem estará aqui praticamente 100%, só o Murilo que é o estagiário que ainda não vai voltar, tá certo? Obrigado a todos, uma ótima semana e um bom feriado.